Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o conceito de conjunto. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta também do meu canal. Então, se você está estudando esse assunto aí e quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então, gente, o conceito de conjunto ele é um dos mais importantes da matemática. E aqui na Matemática Discreta isso não vai ser diferente. Como perceberemos, os conjuntos eles serão a base de muitas das estruturas discretas que estudaremos, tá certo? A definição, embora muito simples, ela vai acarretar em inúmeras aplicações, como veremos. A definição de conjunto é o seguinte: conjunto é uma coleção de objetos. Simplesmente eu pegar e reunir os objetos. Por exemplo, eu posso considerar o conjunto de todos os objetos que estão dentro de uma certa caixa, né? Então o conjunto é como se fosse uma caixinha, né? Tem objetos lá dentro. Para dar um exemplo mais palpável, vamos imaginar o seguinte, que uma empresa, né, de fast food, ela tem duas filiais, né, em pontos diferentes da cidade, certo? E cada uma dessas filiais conta com sua lista de clientes. Então essa lista de clientes, cada uma conta com um conjunto, que é o conjunto das pessoas que consomem os produtos, né, daquela dada filial. Observe que nós podemos fazer inúmeras operações com essas duas listas, como por exemplo, juntar as listas, tá certo? Imagine que essas empresas vão fechar, vão para um ponto estratégico, né? Onde o fluxo tanto das que visitam essa empresa A quanto das que visitam a empresa B ficará bom para ambas. Então, obviamente, todos os clientes devem ir. Então, nós vamos o quê? Juntar essas listas. Nós podemos ver também quais os clientes que já consomem nas duas. São clientes que eventualmente passam por uma delas e consomem lá. Aí é uma operação também que nós conseguiremos fazer. Ver quais clientes estão em uma, mas não estão na outra. Também é outra operação que nós vamos conseguir fazer. Então, assim, a ideia de conjunto dá para trabalhar muita coisa, tá certo? Então, gente, nesse sentido, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Então, seguem alguns conjuntos. O primeiro deles, vamos pegar aqui, ó, o conjunto das vogais da língua portuguesa. Então, nós temos aqui a letra A letra E, I, O e U. Então, essas são as vogais da língua portuguesa. Esse tipo de representação aqui entre chaves recebe o nome de representação tabular. Tipo assim, eu tabulei todos os elementos, né? Listei eles. Contudo, em alguns casos, a gente tem muitos elementos no conjunto. Então a gente pode representar esse mesmo conjunto aqui por meio de uma propriedade, que seja comum a todos eles, que identifique somente eles, no caso. Então, neste caso aqui, eu poderia escrever assim, ó, V é o conjunto do X tal que, esse tracinho aqui vertical, a gente pode ler assim, tal que, X é vogal da língua portuguesa. Então perceba que aqui nós usamos o que a gente chama de representação tabular por propriedade. Então nós demos uma propriedade que é capaz de identificar os elementos de um conjunto, certo? Então isso aí a gente pode estar fazendo em todos os casos. Quer dizer, a gente vai perceber que quase todos dá para representar por essa propriedade comum. Claro, você tem que conhecer. Caso não conheça, não tem jeito, é só listar os elementos mesmo. Nós veremos um exemplo. Um segundo exemplo seria o conjunto dos inteiros que são maiores que 2 e menores que 9. Então, quem é o inteiro maior que 2 e menor que 9? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Da mesma forma, eu posso representar isso aqui de uma forma condensada. Pensa, já pensou se eu falasse os inteiros maiores que 2 e menores que 1 milhão? Pô, eu teria que colocar todos eles, ficaria um negócio meio complicado, né? Então, eu posso representar esse conjunto A aqui por uma propriedade. Tipo assim, seria um X pertencente a Z, tal que. Aqui eu podia botar assim, X pertencente ao alfabeto, tal que X, para eu dizer onde é que eu estou. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho com esse cara, que na verdade vai ser meio que o domínio do nosso problema. Mas a gente vai falar dele aí. Então, ó, X pertencente a Z, tal que. Aí eu posso escrever assim, como ele é maior que 2... e menor que 3, eu vou listar ele, ou e menor que 9, eu vou listar ele assim, de 2 a 3. Note que o 2 e o 9 não estão o quê? Incluídos, tá certo? Então, esta propriedade aqui me garante o quê? Comprimir o conjunto, escrevendo ele de uma forma bem compacta, beleza? Um outro exemplo seria o conjunto dos planetas do Sistema Solar. Vou tentar colocar todos aqui, eu não sei se eu vou lembrar, né? Mas vamos tentar aqui. Então, um deles é Mercúrio,
Vênus, o outro é a Terra, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, atualmente, esses são os planetas. Claro, eu poderia representar isso aqui também, ó, mais fácil, né? Vai que você esquece algum, não quer passar vexame, né? Não sei se eu esqueci algum. Se eu esqueci algum, eu passei vexame. Mas aí, eu lhe digo que se eu tivesse uma apresentação realmente muito importante, eu listaria só uns dois. Eu só falaria de boca uns dois, mas escreveria assim, ó. X, tá aqui. X é planeta do sistema solar. Olha só que legal. Então, eu não preciso falar de todos eles, tá certo? Então, basta escrever aqui X, tal, X é planeta do sistema solar. Então, para uma pessoa que conhece o sistema solar, vai associar, na mesma hora que eu falar este conjunto aqui, ele vai associar ao que? A este aqui, tá certo? Um outro exemplo que eu pensei aqui seria um conjunto B formado por esses elementos aqui. O 1, o A e a palavra carro. Aí você deve falar assim, não é, professor, mas qual é a propriedade que identifica esse conjunto? Olha, não é obrigatório que todo conjunto tenha uma propriedade que o identifica, tá certo? Ou se tiver essa propriedade, não é obrigatório que nós a conheçamos. Então, na pior das hipóteses, você sempre pode listar um conjunto simplesmente escrevendo todos os objetos dele. É o pior caso que você tem aquele conjunto onde os objetos não têm nenhuma relação entre si. Ou pelo menos não tem nenhuma relação aparente. Ainda assim você consegue representar como? Listando todos eles. Tá certo? Então, está aqui, né, esta representação aqui que eu escolhi, a representação tabular, seja ela explícita ou por propriedade, né, onde os elementos estão implícitos aqui dentro, mas quem conhece a propriedade consegue identificá-los, tá certo? A gente vai ver mais uma daqui a pouco. Olha, quando a gente fala de conjunto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: dado um elemento, ele está naquele conjunto ou não está? Por exemplo, vamos pensar lá na nossa caixinha. Então lá tem um bocado de objetos dentro. Eu pergunto, lá dentro tem uma pilha do tipo AA, aquela com 3 azinhos, né? Aí você vai falar o seguinte: não, tudo bem, pode ser que ela esteja lá dentro ou não, você procura, ela está lá dentro. Então nesse caso a gente vai dizer que ela pertence àquele conjunto. Se você não achar uma pilha lá dentro da caixa, então você vai dizer que ela não pertence. Para esse tipo de coisa nós chamamos de relação de pertinência. Ela é extremamente importante para nós. É, digamos assim, é a base de praticamente tudo que nós vamos estudar em conjuntos. Então a definição da relação de pertinência é a seguinte: se um elemento X pertence a um conjunto A, escrevemos X, um Ezinho A, que lê-se assim, ó, X pertence a A. Do contrário, a gente escreve X e corta o sinal de pertence, né? Ou da relação de pertinência. A gente corta ele indicando o quê? Que não vai pertencer. Que a gente lê assim, X não pertence a A. Então, uma das coisas mais básicas de um conjunto é você olhar para ele e perguntar: um dado objeto está nele ou não está? Tá certo? Pertence ou não pertence. Beleza? Então, eu tenho um exemplo aqui para a gente estar associando essa relação de pertinência a esses exemplos dados aqui. Então, ó, considerando o exemplo anterior, este aqui, escreva pertence ou não pertence de modo a se ter uma sentença verdadeira. Então, ele quer que nós coloquemos o sinal correto em cada parte. Então, onde é que ele quer que eu coloque esse sinal? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, por exemplo, eu olhando o objeto E, ele pertence ao conjunto V, onde V é o conjunto das vogais? Sim, ó. Então a gente vai botar um Ezinho sem cortar. O B pertence ao conjunto das vogais? Não, porque o B, na verdade, ele é uma consoante, ele não é uma vogal. Então a gente escreve assim e corta. A Terra pertence ao conjunto dos planetas? P? Pertence. E Plutão? Plutão não pertence mais. Pertenceu no passado, agora não pertence mais. Tá certo? Então perceba que nós agora estabelecemos o quê? Uma relação onde eu pergunto se um objeto está no conjunto ou se um objeto não está no conjunto. Ou melhor, se aquele cliente, se um certo indivíduo, né, eu identifico lá com o nome dele, se ele vai ser localizado na minha lista de pessoas que consomem os produtos da filial lá da empresa de fast food, ou se ele não vai estar lá dentro, tá certo?
Então, nós temos aí a ideia de relação de pertinência, tá certo? Uma coisa interessante, gente, que nos ajuda a resolver muitos problemas, pelo menos a visualizar as situações, são o que a gente chama de diagramas de Venn. O que são diagramas de Venn? A gente vai usar figuras, né, para delimitar os elementos de um conjunto. Então, se eu indicar uma figura como sendo um certo conjunto, o interior dela eu vou listar os elementos do conjunto que pertencem àquele conjunto. E no exterior, elementos que eventualmente não venham a pertencer. Para pegar esse exemplo, eu peguei esse para a gente ver um exemplo bom. Vamos pegar esse primeiro aqui das vogais, tá certo? Um exemplo simplesinho para escrever. Então, eu vou fazer uma figurinha aqui circular. Vou botar um Vzinho aqui. Esse V maiúsculo pode ter interno ou externo. Normalmente ele é colocado externamente, tá certo? No interior a este conjunto aqui, eu listo os elementos que estão nele. Por exemplo, o A, o E, o I, o O e o U. Então todos esses elementos pertencem a esse conjunto. Mas o B, por exemplo, por não estar aqui, eu até fiz uma pergunta, ele não pertence. Onde é que a gente coloca ele? A gente coloca ele do lado de fora. Depois eu vou dar um nome a esse lado de fora. No momento certo, você vai ver que esse lado de fora aqui do conjunto tem um certo nome. Mas, por enquanto, não é importante. Então, a ideia é bem simples. Quando o elemento está no conjunto, ele fica interior à região que você colocou. Seja um quadradinho, um triângulo, você que escolhe, não tem regra, né? Que eu tentei fazer uma bolinha, né? Então, tá aí. O que pertence às vogais está aqui dentro, ao conjunto das vogais, e o que não pertence aqui fora. Tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.